Aleluia, aleluia, graça e paz, povo santo. Deixa eu só apertar um botão aqui para o áudio ficar cada vez melhor para vocês aí em casa. Certo, aleluia. Então, aleluia, aleluia. Pronto, agora sim. A gente vai conversar um pouquinho hoje. Estava ali orando, conversando com Deus, e hoje pela manhã eu fui impactado por uma palavra. Eu estava vendo um vídeo, na verdade, e esse vídeo ele tinha o título A Igreja Cansada. E eu achei muito forte isso. Isso ficou na minha cabeça, e quando eu cheguei aqui no culto, o Senhor, Ele veio falando comigo. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre justamente as chaves, né? Sobre as chaves, para que a gente possa vencer esse cansaço. Aleluia. Vamos orar. Pai de amor, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo pela tua palavra, porque tua palavra é santa, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, nós não estamos aqui para fazer o que é a nossa vontade, mas sim o que é a tua vontade. E nós te pedimos, Senhor Deus, que tu tome a direção de cada palavra que sai da minha boca. Que como Ellen orou, que eu me esconda atrás de Jesus e Jesus apareça. Que os ambientes do coração e da mente estejam prontos para receber cada semente que vai ser falada nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. Quando você achar, você diz amém, ficar de pé no seu lugar. Você que está em casa, acompanha conosco. Aleluia. A gente vai ler do verso 1 até o 9. Isso. 2 Coríntios capítulo 4, do 1 ao 9. Depois a gente vai caminhar um pouquinho pela Bíblia. Louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 diz assim: Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo e a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês por conta de Jesus. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da verdade, da glória de Deus na face de Cristo. Mesmo tendo esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados fomos pressionados, mas não desesperados. Mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Verso 10. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que somos vivos,
somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Aleluia? Poder sentar. Enquanto eu estava ali pensando, eu disse, Senhor, que coisa forte, né? Falar sobre o desânimo, falar sobre o cansaço, porque quando a gente fica cansado, parece que a gente está desanimado. Não sei se você sente isso. Aí quando você está cansado demais, bate aquela moleza, você fica, como diz aqui em Pernambuco, talvez essa ministração chegue em outros lugares, mas você fica xoxo. Você fica xoxo, né? E aí você fica lá cansado. E eu tenho percebido que nesses últimos tempos existe uma velocidade tão grande acontecendo na informação, tanto na informação quanto nas coisas do dia a dia, que vem acontecendo, que por vezes mesmo não praticando tanta coisa para nos deixar cansado, a gente tem ficado cansado. Porque eu estou falando isso? Porque eu tenho consciência de que você não fica andando o dia todo. Da mesma forma, eu também não ando o dia todo. Da mesma forma, eu sei que você não faz exercício físico o dia todo. E geralmente, quem tem essas atividades práticas e físicas, eles têm um cansaço maior. E aí, a gente tem pontos na Bíblia que nos fazem refletir sobre o cansaço. Paulo fala aqui, ele falando aos Coríntios ali, ele está dizendo assim, olha, para a gente ficar cansado, tentaram nos desanimar, mas a gente não desanimou. A gente ficou perplexo, mas a gente não ficou cansado. Porque Paulo, ele tinha encontrado ali uma chave para vencer o cansaço. Diga assim, é possível vencer o cansaço. Mas aqui eu não estou falando de um cansaço que é natural, um cansaço físico. Eu estou falando de um cansaço espiritual que afeta a nossa mente. Porque Paulo, ele estava falando ali não de uma condição física, mas estava falando ali de que algo mudava a condição da mentalidade dele enquanto ele estava ali com os coríntios. E que por vezes Paulo também se cansou fisicamente. Mas existe uma chave clara que mostra ali que para sanar o cansaço da nossa alma, o cansaço espiritual e o cansaço psicológico, a gente precisa primeiro de tudo entender que quem nos sustenta naquilo que nós estamos fazendo e principalmente se nós estamos cumprindo com a vontade de Deus, é Deus. Uma vez eu escutei que o Deus que promove é aquele que protege e é aquele que traz a provisão, é aquele que prospera. Eu entendi isso porque, querido, não tem a ver com, eu vou fazer força para os negócios acontecer, porque eu estou executando o meu ministério. Nós temos um ministério designado por Deus, amém? A Bíblia diz que aquele que tem o dom de servir, sirva. Aquele que tem o dom de cantar, cante, profetizar, profetize. E tudo isso, quando a gente fala de ministério, a gente fala de uma área de serviço, onde Deus ele nos deu capacidade sobrenatural para servir. Mas essa capacidade sobrenatural provém de Deus. Única e exclusivamente de Deus. E aqui, querido, não tem a ver com títulos. Tem a ver com ser cristão e entender que dentro de mim existe uma habilidade e uma vocação, mas também existe para uma vocação existe um chamamento, existe um chamado. Deus ele chamou, eu preciso saber que eu sou vocacionado para isso e que por mais que eu esteja passando por dificuldades e circunstâncias, essas dificuldades e circunstâncias não são maior do que o propósito e da glória de Deus que habita dentro de nós.
Porque Deus, ele tem a finalidade do cumprimento do propósito, é para que a glória de Deus apareça. E se nós tirarmos os olhos disso e tentarmos fazer as atividades de ministério, as atividades do nosso chamamento, as atividades da nossa vocação sem Deus, nós estaremos, de fato, fadados ao cansaço. Eu lembro de que quando os cristãos eles estavam sendo perseguidos em Atos, os sumos sacerdotes se reuniram e um deles falou assim: deixe eles pregar a Jesus, porque se isso for de Deus, vai prevalecer. Se isso não for de Deus, isso vai parar pelo caminho. Isso em outras palavras, eu estou parafraseando. Sabe, querido, aquilo que é de Deus não depende totalmente de nós para que seja executado. É uma interdependência, é uma coisa que eu preciso de Deus para poder fazer. E talvez, querido, assim como Paulo, a gente venha ter essa consciência no momento onde nós estamos sendo pressionados. Porque Paulo diz, olha, todo dia nós estamos sendo entregues à morte que nem uma ovelha destinada ao matadouro por amor de Jesus, para que a glória do Cristo seja vista. E para pensar que naquela época a perseguição era perseguição de morte mesmo. Então todos os dias eles estavam arriscando a vida para que Jesus fosse reconhecido. E nesse tempo de hoje, talvez eu e você que está nos assistindo em casa, talvez nós estejamos confortáveis tentando realizar alguma coisa para Deus na força do nosso braço e não entendemos que a capacidade para exercer tal tipo de serviço precisa que nós buscamos em Deus e permitamos que Ele flua. Aleluia. Porque, querido, para ser evangelista e pregar o evangelho na rua, eu posso até me posicionar, mas se eu for para me posicionar sem uma direção específica de Deus, eu vou fracassar. Para eu ser um profeta e profetizar sem a direção de Deus, sem estar no rio, dentro do rio, seguindo o rumo das águas, para que Deus ele desenvolva, ele faça com que as águas fluam, eu siga na direção das águas, as minhas palavras serão palavras carnais, se eu não estiver nesse lugar. Para eu ser um pastor e cuidar de ovelhas, e sei que é um trabalho também bastante árduo, e eu estou falando dos 5 dons ministeriais aqui, eu ser um pastor e cuidar da forma que eu acho que eu vejo pela minha ótica, também não olhar pelaquilo que Deus está me dando como direção, por algum momento eu tenho uma tendência a errar, e eu preciso ter todo um cuidado de entender porque eu estou lidando com outras pessoas. E aí, querido, todo dom ministerial é para o serviço da igreja. Seja pastor, profeta, evangelista, mestre, todos eles são para serviço da igreja. Nós temos um dom ministerial, e se o mestre também tem que ter muito cuidado ao ensinar, porque se ele da sua própria disposição ou teoria de ensinar, daquilo que você tem como conhecimento próprio e não permite que o Espírito Santo haja no meio do seu ensino, pode ter certeza, algum momento você também vai ficar cansado. Porque, querido, todo dom opera pelo fluir da glória de Deus. Todo dom opera pelo fluir da graça de Jesus Cristo dentro de nós, fluindo através de nós. Aleluia. E aí a gente tem essa chave específica para entender. Eu preciso entender que o meu dom na igreja, ele só é suficiente, ele só é eficiente se ele for operado pelo Senhor. O dom do Senhor em operação na minha vida. Quem opera o dom é quem? É Deus. A operação do dom, e qual é a minha parte nisso? A minha parte é me colocar na disposição de seguir a direção. Eu preciso ser obediente.
Ah, Renato, mas o que isso tem a ver com cansaço? Cansaço é quando eu coloco a minha disposição no lugar errado, sem direção. Cansaço é quando eu tento exercer o dom de Deus sem Deus. Cansaço é quando eu tento me colocar numa zona de operação, onde eu tento forçar Deus a fazer aquilo que eu quero, e Deus não se submete ao homem, é o homem que se sujeita à vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o primeiro ponto que a gente tem para conversar hoje. E o que nos cabe como igreja? O que nos cabe como igreja é entender, querido, que estar no lugar de viver uma vida cansada é viver uma vida fora daquilo que foi criado para fazer. E Renato, isso quer dizer que, mesmo exercendo o ministério, a gente não cansa. Eu não quero negligenciar o trabalho que é árduo do ministério, mas com a consciência de que a minha mentalidade precisa mudar. Eu posso estar cansado por algum momento, mas eu entendo que Deus ele opera na minha mentalidade, e por mais que o corpo canse, o espírito está pronto. Por mais que o corpo canse, o espírito está pronto. Então o corpo está cansado, a mente está cansada, e eu vou fazer o quê, cara? E aí eu vou colocar a minha vida em alguns momentos. Eu passei agora uma semana bastante turbulenta, eu estava cansado. Todo dia eu dormi de madrugada, indo acordando à madrugada e ficando de manhã. Eu perdi várias noites de sono, devido a três coisas em comum. Primeiro, meu filho tem 10 meses, meu filho ele acorda à madrugada e é normal da criação dele. Ele está começando agora a desenvolver o sono melhor. E a privação do sono, de fato, deixa a gente ligado. Segundo, a ansiedade que eu trato, e nesses últimos dias eu não fiz exercício físico, e cara, isso me fez mal. Ao mesmo tempo, terceiro, além da ansiedade, a quantidade de trabalho com o qual eu me envolvo. Eu sou um microempreendedor individual, eu trabalho bastante, eu tenho vários projetos que eu preciso dar conta. Além disso, eu tenho um setor que eu preciso dar conta. E essa parte do eu preciso dar conta porque é da minha responsabilidade. Porém, tentar fazer tudo e não conseguir fazer nada, advém também de eu pensar o que é que eu estou fazendo. E como é que eu estou executando tudo isso? Nesses últimos dias eu fiquei muito reflexivo naquilo que Deus vem falando comigo e vem mostrando. Aleluia. Oi. Aleluia. Eu fiquei muito reflexivo naquilo que Deus vem me mostrando e vem falando comigo. E eu vim pensando que por mais que as coisas pareçam e tenham a aparência de que está tudo bem o tempo todo, não é, nem sempre está tudo bem. E a gente precisa... Deixa eu pegar aqui. E a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo. Tá tudo bem o tempo todo? Não. E quando as coisas não estão bem, como é que eu me comporto perante isso? Eu preciso ter a mentalidade de Paulo, de que embora eu seja perseguido, embora eu esteja em um momento desanimado, embora eu esteja cansado o tempo todo, eu fui chamado, eu tenho um propósito. A operação do meu chamado não depende só de mim. Deus, Ele opera conosco no nosso chamado, porque a finalidade do propósito é para abençoar outras pessoas, é para que Cristo seja glorificado. Aleluia. E uma das coisas que arde no meu coração é isso, que nesses últimos dias, querido, Deus, Ele
ele quer ser parte do chamado que por vezes você esqueceu que ele tem que estar junto. Porque para a gente, pode acontecer de eu e você estarmos tão empolgados em viver o chamado e deixar de perguntar a Deus qual é a parte dele e como ele quer que faça as coisas. Já parou para pensar nisso? Será que Deus ele pode intervir nos seus planos? Intervir naquilo que você planejou e Deus pode mudar o curso daquilo que você entende que é o seu chamado? Porque um dia, querido, Paulo ele foi interrompido. Deus ele mudou o curso para salvar a vida de Paulo. Deus ele mudou o curso do chamado de Paulo para salvar a vida de Paulo. Eu acho isso extraordinário, sabe por quê? Paulo diz assim: eu fui impedido pelo Espírito Santo de estar no lugar. Aleluia. E talvez eu e você, por não escutarmos de fato a direção, a gente acabe cansando, porque é a mesma história de 2000 anos atrás, de 5000 anos atrás, quando o povo de Israel estava sendo guiado pelo deserto, e a Bíblia diz que eles reclamaram e eles ficaram rodando, e eles começaram a fazer outras coisas e adorar outros deuses. Mas se eles não tivessem feito isso e dado ouvido a Deus, eles tinham caminhado no deserto de 14 dias. Né? E dar ouvido a Deus é uma história que se repete há muito tempo. É algo que a gente precisa praticar como cristão. É parar para escutar a Deus. Às vezes a gente fala, ora, fala, ora. E quando Deus quer falar, a gente impede Deus de falar. E a gente tem um costume aqui na igreja de ter o DDD. E o DDD é a direção divina de Deus. Direção direta de Deus. É. E essa direção direta é você parar para escutar de fato. É você parar de falar na sua oração. É você fechar os seus olhos para se concentrar em algum momento. É você de fato escutar a voz do Espírito Santo, o queimar no seu coração. Sabe, queridos, a sociedade para a qual nós estamos caminhando é uma sociedade totalmente fria. É uma sociedade que não tem sentimentos. É uma sociedade que não se importa e não sente. É uma sociedade que, por isso que muita gente diz assim que a Terra vai ser dominada pelos robôs, porque o robô não tem sentimento. Mas sabe o que vai de fato dividir a sociedade nesse sentido entre os cristãos e as pessoas que não querem saber de Jesus? É quem de fato sente. É quem de fato entende ali a parte do sentir e do perceber. Perceber a Cristo não é só uma sensação ou um sentimento, mas é perceber que Ele vive dentro de nós e que Ele opera através de nós. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 5, a gente vai ler aqui, a partir do verso 11, a Bíblia diz assim, ó: por isso, exortem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, e aqui advirtam os ociosos. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças a Deus por todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Esse está com o E maiúsculo. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente.
que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Aqui Paulo está enviando uma carta para os Tessalonicenses, e essa é a primeira carta, lá no capítulo 5. Quando Paulo fala isso, a primeira instrução que Paulo está dando, toda a carta de Paulo às igrejas, é uma carta que é voltada para a igreja no tempo de hoje também, porque a gente está falando de Paulo mandando mensagens para as congregações. Então isso serve de exemplo para nós. E Paulo ele diz assim, olha, por isso exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. Qual é o nosso papel como igreja quando a gente vê o nosso corpo cansado, o nosso corpo igreja? É edificar um ao outro, é entender o porquê o outro está cansado e tentar fazer alguma coisa para mudar essa situação. Seja advertir quem está ocioso, seja aconselhar, seja confortar os desanimados, seja ser paciente com todo mundo. Isso é uma ordem, né? Mas quando se fala de liderança, ele diz assim, ó, tenha mais autoestima a essas pessoas que estão liderando. Tenha mais autoestima quer dizer, em outras palavras, quer dizer assim, ó, tenha em honra essas pessoas. Ame as pessoas e honre aqueles que estão liderando vocês, né? E Paulo ele vem dizendo o seguinte, ele diz assim, ó, tenham consideração para os que se esforçam no trabalho em vocês e que os lideram no Senhor. Eu acho isso muito forte, porque ele está falando de a gente de fato olhar para líderes e dizer assim, cara, muito obrigado pelo seu serviço. Aproveitando para dizer, nosso querido pastores, obrigado pela dedicação de vocês. Nós amamos vocês. Amamos o Senhor, vocês, pastor Adriano, pastor Elis, pastora Érica. Obrigado pela dedicação de vocês. E isso aqui é uma verdade. Nós precisamos ser gratos por aqueles que começaram algo, que entenderam o chamado e começaram a fazer algo. E a nossa gratidão não deve ser apenas só em palavras, mas em ações. Porque assim como nós também ficamos em alguns momentos cansados, os líderes também ficam. E aí o que é que eu preciso fazer com um líder que está cansado ou que está esmorecendo? Eu preciso agir como Paulo falou. Se ele está ocioso, advirta ele. Ele precisa de fato sair da ociosidade. Se ele está ocioso. Mas se ele está desanimado, conforte. Se ele está desanimado, traga esse cara para perto e chame ele para entender o que é que está acontecendo. E tente ajudá-lo a sair desse lugar e confortar, é de fato você abraçar a causa. É você ter empatia. Essa palavra empatia é uma palavra que na nossa sociedade é muito falada, mas às vezes a gente não sabe o significado. Empatia é se colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu acabo entendendo o porquê do cansaço, o porquê da fadiga espiritual, o porquê daquilo que está desanimando. E cara, em todo tempo, a Bíblia diz, edifiquem uns aos outros, orem um pelos outros. A gente vai ler também Hebreus que diz assim, olha, animem uns aos outros. Sabe o que Deus está falando? Comunhão. Eu preciso estar perto de Marcos, estar perto de Ellen, estar perto das pessoas para dizer assim, cara, tudo bem com você, está tudo bem mesmo. Se está tudo bem, então vamos para cima. Se está acontecendo alguma coisa, poxa, cara, é ruim, mas vê o que é que tu consegue fazer. Se tu não consegue fazer nada agora, cara, vamos orar, vamos estar junto. O que é que eu posso fazer para te ajudar? É de fato me disponibilizar, me preocupar com a vida do outro.
e saber de fato entender ali qual é o problema para poder tentar resolver. Sabe, a vida do empreendedor ela é muito parecida com a vida do crente. A vida de Jesus. Jesus, ele era um cara apto a resolver problema. Apto. E aí eu entendi, né? Não, a gente não. Na minha vida empreendedora, eu entendi que empreendedor é o cara que resolve problema. E ainda mais eu sou crente. Então, assim, duas coisas numa só, né? E foi uma coisa que, cara, quando eu entendi que resolver problema é você mapear aonde está o problema, e a gente vem aprendendo tanto sobre isso. Onde está o problema na nossa alma? A gente vem aprendendo a resolver isso de forma sozinho. Mas deixa eu te falar, tem posições que por vezes você sozinho não consegue tomar e você precisa de ajuda. E talvez se você não mostra o que você está precisando de ajuda, ninguém vai entender o que pode te ajudar. Mas também deixa eu falar do outro lado. Ser ajudado da forma que eu acho, ajudar da forma que eu acho que eu devo também não é uma ajuda correta. Eu preciso ter empatia para entrar na dor, saber caminhar na dor do outro e tirar ele de lá. E isso é forte. Porque eu estou pisando num ambiente que não é minha vida. Eu estou pisando no ambiente da vida de outra pessoa. Ela me permitiu, eu entrei. Mas eu tenho que ter todo o cuidado. Glória a Deus. E, para a gente finalizar, eu queria ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Talvez, e só talvez, por alguns momentos a gente não tenha entendido as direções, ou a gente acha que a gente sabe bastante, ou a gente em algum momento deve ter passado por circunstâncias da nossa vida que refletiram em atitudes que possam ter machucado outras pessoas. Por que eu posso dizer isso? Eu fui líder de adolescentes na outra igreja por muito tempo, e eu entendi que por vezes eu estava querendo fazer o bem, mas em alguns momentos eu vacilava. Por conta do que fizeram comigo, eu acabava desprezando aquilo que era importante para os meninos. E eu caí em consciência, eu chorei bastante, pedi perdão. Até que em algum momento, quando eu entreguei a liderança para o rapaz que assumiu, eu lembro que nesse dia eu estava com meu coração à flor da pele, porque eu sabia que eu estava fazendo a vontade de Deus, e era a vontade de Deus levantar aquele outro rapaz ali como líder. E Deus tinha falado comigo que eu seguiria para outro rumo, mas eu precisava entregar a liderança. E cara, naquele dia foi um dia muito diferente para mim, porque foi o dia que meu coração pulsava, mas eu sabia que eu estava no momento correto. Era uma pessoa que eu cuidava, que me honrava, que estava junto comigo, e eu dizia para Deus: Deus, beleza, se é a tua vontade, vamos lá. E Deus me fez responder uma oração dessa pessoa, porque quando a gente chegou para entregar a liderança a ele, a gente foi para um parque conversar, os meninos da minha célula na época, e eu levei um óleozinho que eu tinha, e Deus ele falou comigo: derrame o óleo na cabeça dele e levante ele como líder, deixe ele seguir. Quando eu disse a ele o que Deus tinha falado comigo, ele falou na mesma hora, eu me arrepio todo só de falar. Deus ele falou com ele dessa forma, dizendo: hoje eu estou te levantando para ser líder desse lugar. Vê que coisa forte. E eu estava respondendo algo ali, uma oração, e meu coração estava flor da pele, porque eu ia seguir para outro caminho. Imagina se Renato diz assim: não, eu não vou levantar ele de líder não, porque eu sou liderança. Eu que sou o líder do lugar. Eu que sou o líder da célula. E tia Silvia até conhece. Marlon, né? Nosso querido Marlon hoje é um homem de Deus, está também vivendo o ministério, a vida dele, da forma que Deus tem o dirigido. E o meu coração naquela hora saltou por entender, tipo assim, caramba, eu estou fazendo a vontade de Deus, por mais que não era, em algum momento, eu não queria deixar o menino, né? Mas depois eu entendi que eu deveria fazer, sabe? E eu estava ficando cansado.
Porque era todo sábado célula, era toda semana entrando em contato com o menino, era fazendo discipulado, era fazendo isso e aquilo. E ei, tudo bem exercer o seu ministério, mas entenda que quando Deus ele pedir alguma coisa a você, você precisa fazer. Mesmo que seja entregar alguma coisa. Talvez você esteja cansado por não ter entregado aquilo que Deus já te pediu para entregar há muito tempo também. Isso nos fadiga. E deixa eu te falar, quando Deus nos pede para entregar algo, é porque algo ainda maior vai acontecer com você. Isso eu posso dizer com toda a certeza do mundo, porque quando eu vim para proclamar, foi algo gigante que Deus fez. Gigante. Eu saí da comunidade que eu fazia parte, Deus me trouxe para cá, eu fui ungido missionário, eu fui levado para a comunidade terapêutica para abrir uma comunidade terapêutica. Eu lembro que eu fui usado para abrir a comunidade terapêutica, não era eu que ia ficar lá, vinha outras pessoas para chegar. Sabe, depois disso, muita coisa aconteceu. Eu fui para São Paulo, fui para o maior encontro missionário do Brasil, que é o Descende hoje. E olha quantas coisas aconteceram por conta de obediência. E, cara, isso não tem a ver com o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, não. Eu estou te dando aqui o meu testemunho, que eu andava também muito cansado. Nesses últimos dias eu andei cansado por conta do que eu estava fazendo e tentando resolver sozinho. Mas hoje Deus é tão bom, porque Ele pega a minha dor e transforma isso em testemunho. Ele pega aquilo que eu passei e transforma isso numa palavra para edificar outros. Aleluia! Hebreus capítulo 10, a gente vai ler versículo 24. Aleluia! Vamos ler a partir do 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos à firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. 24. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Até aqui. Sabe uma das coisas que o Senhor ele nos incentiva até o fim dos dias? Ele diz assim, animemos uns aos outros e não nos deixemos de nos reunir como igreja. Não nos deixemos de nos reunir como igreja. Não nos deixemos de nos reunir como igreja. E ele fala aqui, Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós estamos nos últimos dias antes da volta de Jesus, e eu quero hoje, como um evangelista, como um homem de Deus aqui, incentivar e te animar. Vem ser igreja, vem estar conosco, se anime, saia do lugar da inércia.
Saia desse lugar que não te pertence, querido. Está cansado? Vem para cá ficar cansado com a gente. Uma hora você se anima. Está frio? A Bíblia diz que quando dois... A Bíblia não, né? A ciência diz que quando dois corpos estão juntos, o calor passa um pelo outro. É melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E ainda lá em Eclesiastes fala que o cordão de 3 dobras, ou seja, a terceira dobra é Deus. É difícil de se quebrar. Você que vai assistir essa mensagem futuramente, não deixe de se reunir como igreja. Se você não está aqui no templo e não está conseguindo chegar no templo, procura uma arca mais próxima e corra para lá, meu querido. Eu preciso hoje ser um profeta de Deus na sua vida. Eu preciso te dizer, querido, que você precisa estar perto de alguém. Você precisa falar com alguém. Você precisa estar junto com alguém, porque eu tenho exemplo de mim mesmo, que por muitas vezes me isolei. Tenho a tendência a me isolar. Mas quando eu vejo que eu estou chegando nesse lugar, eu já falo, opa, preciso conversar. Seja o meu discipulador, seja o meu pastor, seja alguns amigos aqui da igreja, alguém eu chego e vou conversar. Se você identifica que você está começando a entrar nesse lugar também, ei, saia desse lugar, esse lugar não é seu não. Sabe qual é a maior arma da igreja contra o cansaço e o desânimo? É a comunhão. A maior arma da igreja contra o cansaço e o desânimo é a comunhão. Porque você sozinho, você é vulnerável, mas você junto com o outro. Deus está no meio e vocês não estão sozinhos. Para a gente finalizar, e de fato finalizar, a palavra diz em Mateus, Jesus ele diz assim, quando 2 ou mais se reunirem no meu nome, é 2. Precisa ter pelo menos 2. Não está conseguindo estar no meio de muita gente, começa com outra pessoa. Chama alguém que você sabe que é cristão e que é maduro na fé, chama ele para perto. Depois começa a chamar mais outros. Diz assim, ó, fulano, eu não estou conseguindo não, vai com outro. E você que é cristão, que já é mais maduro na fé, você está vendo que está alguém desanimado, chega junto, cara. Você está vendo que alguém está cansado, vai lá junto, faz uma forcinha. Por mais que a pessoa não queira no primeiro momento, se você fazer uma força, Deus ele vai ver a intenção do teu coração de ajudar e vai viabilizar aquilo que é necessário para aquela pessoa ser alcançada. Aleluia! Sabe por quê, querido? Vocês acham que Jesus sabia o tempo todo que estava todo mundo com necessidade? Jesus ele se colocava à disposição da condução do Espírito Santo, e quando ele chegava nos lugares, o Espírito Santo conduzia ele para fazer as coisas. A gente só precisa se colocar na disponibilidade. E Deus ele vai usar a gente para avivar o povo, porque avivar outros é preciso ter vida. E quem tem vida aqui é quem recebeu Jesus. Em algum momento, outras pessoas estão lá com o dom frio, e Paulo fala para a gente aquecer esse dom. Aleluia! Ainda deve esquecer do dom que a gente recebeu, cara. Qual é o maior dom que você recebeu na sua vida? Deixa eu te falar, não foi ser profeta, não foi ser pastor, não foi ser líder, mestre. O maior dom que você recebeu na sua vida foi o amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a chama que aquece, é o Espírito Santo dentro de você. Esse é o maior dom. Sabe, o Espírito Santo ele não passa por osmose, não. O Espírito Santo passa por comunhão. Aleluia! Quer ver alguém ser cheio de Espírito Santo na sua frente? Fica perto dele. Ama. Se seu coração está cheio de Deus, começa a olhar para essa pessoa com o amor que Deus te dá. Porque o amor tem a vertente do sentimento? Tem sim.
Mas o amor não é só o sentimento. O amor, ele tem todas as suas vertentes. Se eu excluir uma vertente do amor, já não é mais amor. O amor, ele é correção. O amor, ele é advertência. O amor, ele é o sentimento do amor. Eu preciso amar o meu irmão e dizer assim, meu irmão, eu te amo, doido. Eu me colocar no seu lugar é compaixão, é cumplicidade. O amor é comunhão. E a gente tem essa arma para vencer o cansaço. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa cheia de Deus e um satanista? O satanista não conhece o amor. Ele conhece poder, porque o demônio dá poder. Em troca de favores, dá poder. Mas ele não conhece o amor. E a diferença da gente hoje é que a gente está cheio de amor para dar. Porque o amor mora dentro da gente. O amor mora dentro de você, querido. Pessoas desanimadas, pessoas tristes, pessoas que estão esmorecendo, elas precisam conhecer o amor que está na comunhão. O amor que está na empatia. O amor que está em se colocar no lugar do outro e ajudar o outro a sair do lugar. Você não vai fazer nada pelo outro por ele, não. Porque isso não é amor. Isso não é amor. Mas você vai, de fato, se importar. De fato, se colocar no lugar de que eu me importo. Eu me importo. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou com você através dessa mensagem. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer ao Senhor e finalizar esse culto. Acredito, tão somente, que nós entraremos em uma nova temporada. Nós entraremos numa temporada de aceleração através da comunhão. Através da empatia e do amor. Porque o que nos freia é o isolamento e o desânimo. O que nos freia é o cansaço. Mas quando a gente está junto, como diz o pastor, que ele